só. Mas muitos acham isso porque não tem ainda a compreensão de algumas coisas dentro da palavra de Deus. Tem muita gente que pensa que aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que pensa que ele tem um lado bom. Achei que o menino tinha caído ali. Jesus amado, mas só foi o lápis, né? Tem muita gente que pensa que ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim, de maneira simultânea. Mas a Bíblia chama isso de carne, irmão. Tem muita gente também que pensa que a carne é o corpo físico dele. O que é carne, pastor? Carne é isso aqui, ó. Belisca aí para ver se dói. Belisca que eu sou vizinho, vê você falar aí. É isso aqui, pastor, a carne? Não, a carne não é isso. A carne não é isso. A carne que a carne na Bíblia não é isso. Não é isso. E eu quero te explicar hoje. Mas tem muita gente que pensa, ouça-me, preste atenção. Tem muita gente que pensa que a carne, ela só tem um lado ruim. Mas hoje eu vou te mostrar que tem a carne bonita e tem a carne feia. Tem o lado ruim da carne, que a Bíblia fala, mas também tem o lado bom da carne, que a Bíblia fala, mas que é carne também. Uma coisa eu já te deixo claro aqui no início. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, vamos ler? Gálatas 5, coloca lá, João. Esse texto não está aqui não. Deixa eu ver, está aqui não, mas vamos ler. Gálatas 5, capítulo 25. Volta um pouco antes. Amém, deixa eu achar aqui. Aleluia, deixa eu abrir a Bíblia aqui, calma aí, irmãos. Glória a Deus. Quero mostrar algo para os irmãos aqui, para que você entenda o que é a carne. Gálatas 5. Aleluia. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita. Vamos ler esse versículo juntos, 17, 1, 2, 3 e... Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que a carne, ela milita, tem uma guerra. A carne, ela não bate, vai contra o Espírito. Veja, não sei se você sabe, mas eu estou ensinando isso no cursão. E nós começamos o cursão sábado agora, amém ou não? Aleluia. Tem muito aluno do cursão que não veio hoje, por causa da chuva, né? Mas amém. Então, nós começamos sábado. Eu estou ensinando para os irmãos algo. Estou ensinando para os irmãos que nós fomos criados por Deus e somos um ser triuno. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Fala comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito no corpo. Somos um ser triuno. Em primeiro lugar, você é espírito. Deus é espírito, Ele te fez espírito também. E o seu espírito, ele habita lá no fundo da sua alma. A sua alma é um outro lugar. Você é três, mas é um. A sua alma está em um outro lugar, dentro do seu corpo. Sua alma é a sua mente, sua vontade, suas emoções. Isso é a sua alma, não é o seu espírito, não é você.
é só sua alma. E o seu corpo é essa carcaça física que você tem aí, que te dá a locomoção, te dá o contato físico. Isso tudo você obtém por meio do quê? Do seu corpo. O pecado, quando ele entrou, quando o homem pecou e o pecado entrou no mundo, o pecado destruiu o homem nas suas três partes. O pecado destruiu o espírito do homem, fez com que o espírito do homem se tornasse morto para com Deus. O pecado destruiu a alma do homem, corrompeu a mente, a vontade e as emoções, distorcendo a sua mente, a sua vontade e as suas emoções do projeto original de Deus. E o pecado corrompeu o seu corpo. Mas a salvação de Deus, quando ela entra e atinge você também nos três níveis. Ela atinge o seu espírito, porque te gera vida para com Deus, e a vida que Deus gera dentro de você, no seu espírito, é a mesma vida com a qual Deus vive, por isso é a vida eterna. A salvação atinge a sua alma, porque agora você entra num processo de transformação, onde Deus transforma a sua mente, transforma a sua vontade e transforma as suas emoções. E a salvação de Deus também atinge o seu corpo, onde você no futuro receberá um corpo glorificado. Porque esse corpo que você tem aí já não serve mais. A carne, como está aqui na Bíblia, e eu li para você, ela vai contra o espírito, porém a carne não é o seu corpo. Eu vou te falar três coisinhas aqui, para você entender o que é a carne, mas não é o seu corpo. Mas a carne, ela atua de uma maneira contra o seu espírito. E a carne, ela sempre tenta te levar a viver uma vida longe da vontade de Deus, fora daquilo que Deus tem para você. A carne tem o seu lado feio, que é a lista que tem aqui em Gálatas. Se você, acho que é 25, vai lá, Júnior, desce um pouquinho mais. Vai. Deixa eu olhar aqui. 19. Ora, as obras da carne são impurezas, lascívias, idolatrias, que mais? Feitiçarias, que mais? Porfias, ciúmes, é obra da carne, filho. Que mais? Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bendices, grutonarias. Ok. Grutonarias é aquele que come demais, comilão. Ele come. Vou te ensinar. Quando você come até estar satisfeito, você comeu no ponto certo. Mas quando você come até passar mal, você foi glutão. Glutonaria, você sabe que a Bíblia fala que o dinheiro é o Deus desse século. Mas tem outro Deus que a Bíblia fala que existe também. Sabe qual? É o Deus da comida. Comida, fala também na Bíblia que é um Deus para muita gente. Por isso que o glutão está aqui, é uma obra da carne. Então comer até o ponto que você está satisfeito, está ok. Mas comer o ponto que você passar mal, aí já é pecado, está errado. Entende? O que mais? Coisas semelhantes a essa, a qual o respeito declara outrora previsto. Isso tudo é o que? Obra da carne. Então tem uma lista, tem uma sequência: feitiçaria, inveja, porfia, tudo é obra da carne. Então a carne não é o seu corpo, a carne são algumas atitudes. A carne também se manifesta por meio de pensamentos. Isso também é carne. Eu estou te explicando isso por quê? Porque muito crente, ouça-me, muito crente pensa que ele é a carne. Muito crente pensa que esses desejos é o eu dele, é ele. Mas isso está errado, irmão. A Bíblia ela fala a respeito da carne,
Mas tem muita gente que pensa que ele ainda, muito crente, pensa que ele ainda tem essa natureza pecaminosa, ele ainda tem essa natureza da carne. Mas preste atenção, a salvação de Deus, quando atinge você, ela não te lava. Você sabia disso? Ah, pastor, mas a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Isso é verdade? Sim ou não? Sim. Mas a salvação, quando atinge você, ela não te dá um banho somente de sangue. O que a salvação faz? Ela muda a sua natureza. Você deixa de ser uma coisa e agora passa a ser outra. Biblicamente, quando a salvação de Deus entra na sua vida, ela muda você. Você deixa de ser um ímpio e passa a ser, sabe o quê? Um filho de Deus. Você deixa de ser um escravo e passa a ser um príncipe, uma princesa. A salvação, ela te leva para outro patamar, outro nível. Por isso também nós falamos que quando você é salvo, você recebe também aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Porque você se torna uma nova criatura. E a palavra de Deus fala que as coisas velhas já passaram e todas se fizeram novas. Então você não é mais um ser pecaminoso. Você não é mais um pecador. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Bem, mas você não é um pecador. No dia que a salvação entra, você se torna santo, assim como Deus é. Paulo fala sobre isso aos romanos, que todos os homens, o que Paulo fala aos romanos? Paulo fala aos romanos o seguinte: todos os homens se tornaram pecador por causa de um homem que pecou. Qual foi o homem que pecou e todo mundo se tornou pecador? Adão. O erro de Adão trouxe consequência para todos. Mas Paulo fala aos romanos que um homem pecou e todo se tornou pecador. Mas um homem morreu, derramou o sangue e salvou. E todos também podem se tornar filho de Deus. Por causa do pecado de um, todos se tornaram pecador. Mas por causa do sacrifício de um, todos têm a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Amém ou não? Se um que peca vale para todos, um que morre e salva, vale para todos também. Está entendendo? Então a questão do pecado não é pelo que você faz. O pecado veio pelo que Adão fez. A questão da sua santidade também não é o que você faz. A sua santidade veio pelo que Jesus fez. Fala isso para o seu vizinho. Consegue falar para ele? Fala para ele: meu irmão, a santidade veio para você. Não é pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Glória a Deus. É por isso que a sua natureza foi mudada. Um trouxe a natureza do pecado, mas o outro trouxe a natureza da santidade, que foi Cristo Jesus. Então, você não tem duas naturezas dentro de você. Você não é um carnal e um santo ao mesmo tempo. Não, não. Você já foi transformado, meu irmão. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Hoje você não é mais a velha criatura. O que é a velha criatura? A velha criatura é a criatura do pecado. Hoje você é a nova criatura. A nova criatura é qual? É a criatura em Cristo Jesus, cheia de santidade e do poder de Deus. Amém? Mas o que é a carne, pastor? Olha, a Bíblia fala. A palavra da Bíblia no original é sarx, que significa carne mesmo. Então a carne é essencialmente a força humana. Toda vez que você anda confiado na sua força humana, você anda na carne. E as obras da carne, como eu te falei aqui, ó, tá tudo ali, ó. Eu vou repetir. Toda vez que você anda confiado na sua força humana, você está andando no que, irmãos? Na carne. Porque a carne, ela é traduzida pela a sua força.
pelas suas habilidades. Então, ou seja, 3 coisas que a carne é. A carne é uma forma de andar, a carne é uma forma de pensar, a carne é confiar nas coisas naturais. Isso tudo é carne. Porque tem muito crente que vive uma vida cheia de problemas. Tem gente que você olha para ele e fala: oh, mas esse aí não era crente. Eu gostei de um testemunho de uma irmã nossa. Uma irmã nossa que foi dar o testemunho na célula. Ela falou, na célula não, numa conversa que nós estávamos tendo. Ela falou: pastor, eu cheguei lá no meu trabalho. Lá no trabalho dela tem muita gente que é crente. Ela falou que um dia chegou lá no trabalho dela e uma pessoa, né, estavam lá, né, você sabe que tem crente, mas também tem ímpio, né? Mas tinha um ímpio lá fazendo uma brincadeira. E bem na hora ela chegou. Aí eles pararam com a brincadeira. E ela perguntou: mas o que está acontecendo? O que foi? Ela falou: não, é que nós estávamos brincando aqui, mas como você chegou a gente parou. Aí ele respondeu, ela perguntou por quê, né? E ele respondeu para ela: não, é porque você é crente de verdade. Até o ímpio sabe quem é crente de verdade. Por que o ímpio sabe quem é crente de verdade? Porque tem alguns crentes que andam na carne. E no dia que você anda na carne, você não se parece com a nova criatura que Cristo já fez em você. Quando você anda na carne, você está se parecendo, sabe com o quê? Com as coisas do mundo, com o ímpio. Por isso tem muito crente que ele anda na carne. Ele vive na carne e se parece com o ímpio. As pessoas falam: ah, mas não é crente? Veja, está fofocando. Mas não é crente? Veja, está mentindo. Mas não é crente? E aí outros até confundem, falam: pastor, mas que crente? Como que crente faz isso? Por que tem crente que faz essas coisas? Porque ele não está vivendo no nível do Espírito. Ele está vivendo no nível da carne. Não é que ele não tem uma natureza nova. Ele até tem a natureza nova. Só que ele resolveu andar em um nível no qual Deus já o tirou, no qual Deus já o separou. Mas ele mesmo assim decide andar nesse nível. Por quê? Muitas razões. Muitos andam por falta de conhecimento, por não entender as verdades da palavra de Deus. A carne, irmãos, é o nosso antigo eu, que voltou dos mortos. Cristo não falou que o seu velho eu não já foi crucificado com ele na cruz? Falou ou não falou? Falou, lá em Gálatas. Falou que o seu eu já foi crucificado na cruz. Agora quem vive não é mais você, mas é Cristo que vive através de você. Mas tem muita gente que o eu dele está crucificado na cruz. Mas você sabe o que ele faz? No momento de alguma situação que ele se irrita, ele vai lá, arranca o eu dele da cruz e fala: não, vem cá, vamos voltar dos mortos. É a Fênix. Vocês já ouviram, assistiram X-Men? Não? Mas X-Men tem a Fênix. Quem que é a Fênix? A Fênix é aquela que sempre ressurge dos mortos. Eu trabalhava na tesouraria da igreja alguns anos atrás. E lá a gente sempre recebia seminaristas, jovens que estavam chegando para fazer o seminário da turma especial. E eles iam para lá para trabalhar e também serem treinados para o ministério. E eu lembro de um seminarista que ele sempre tinha um argumento para tudo. Estava errado, mas sempre tinha uma justificativa. Aí tinha um amigo dele que era igual, tinha 3. E aí novos, né, os meninos novos. Eu lembro de um dia aconteceu algo errado, eu corrigi nele e esses meninos não queriam receber a correção. Eu falei: quer saber de uma coisa? Vou falar uma coisa aqui para vocês. Fulano de tal parece com o Bruce Williams. Alguém já viu o filme do Bruce Williams? É aquele Duro de Matar. O cara está errado, mas não morre nunca. Nunca falou: eu estou errado. É o Bruce Williams, Duro de Matar. Eu falei: você, filho, você parece o ator principal. Já viu o filme, o ator principal? Nunca morre. Eu falei: você nunca morre, você é um ator principal. Acontece tudo, mas nunca é você. Aí o outro eu falei: você não.
Você é a fênix. É porque, falei, porque quando a gente pensa que está morto, ressurge das cinzas. A carne é desse jeito, filho. Quando você pensa que morreu, está lá o irmão ressurgindo das cinzas, com toda a história de novo. Pelo amor de Deus, sua carne já morreu, deixa ela para lá. Não queira andar no seu esforço, não queira andar com as suas próprias forças. A carne, ela limita contra o Espírito. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus cheio do Espírito, você vai ter que abolir as obras da carne. Você vai ter que deixar a sua força, a sua confiança, as suas habilidades de lado, porque não dá para servir a Deus confiando em você mesmo. É por isso que muito crente erra na caminhada. É por isso que muito crente vive um mau testemunho aí afora, porque até hoje não entendeu que o eu dele já foi crucificado, que o velho eu já está morto. Não traga de volta. Amém ou não, irmão? Está difícil de falar amém aí? Agora, filho, você é um crente. Quem aqui um dia recebeu Jesus? Se você recebeu Jesus, você é crente. Olha na cara desse irmão que está ao seu lado, vê se ele recebeu Jesus aí. Pergunta aí para ele, você recebeu mesmo? Pergunta para ele, Jesus entrou na sua vida? Entrou ou não, irmão? Entrou aí, Luiz? Aleluia. Mariana também? Glória a Deus. Aleluia, o quê? Entrou? Amém. Lorena, está dentro? Está fora? Jesus entrou na sua vida? Se Jesus entrou na sua vida, você é nova criatura. Se Jesus entrou na sua vida, as coisas em você já mudou. Então deixa eu te dar o segredo. Não queira andar no mundo. Não queira viver como a realidade do mundo. Por quê? Para você a realidade agora é outra. A vida agora é outra. As escolhas são outras, o andar é outro, as palavras são outras, as decisões são outras, amém ou não? O modo de ver as coisas é outro, é tudo outro, mudou. Como crente agora você tem que andar de uma maneira diferente. Mas não é andar de uma maneira diferente porque tem alguém aqui falando para você, ó, não faz isso, não faz aquilo, não fala palavrão. Eu falei para você dos mandamentos culto passado. Eu não estou aqui para vigiar a sua vida e falar, não fala palavrão. Não é não fala. Eu não ando agora nesse andar, por quê? Porque eu sou outro. Eu não falo, não é porque tem uma lei, tem um pastor que me proíbe, se eu falar ele vai me sentar no banco, ele vai me excluir da comunhão da igreja, eu não vou tomar ceia. Não, você não vai falar, né? É porque você é outro, a sua identidade é outra. Você agora é um homem de Deus, anda no Espírito. A carne ficou crucificada na cruz. Isso é obra da carne. O que mais? Os nossos pensamentos é outros. Pensamento, filho, é algo que está na sua alma. Mente é uma função da alma, é algo que está na sua alma. Então, eu sei que tem muitos pensamentos que ficam flutuando aí na sua mente. Mas você sabia que você, como homem de Deus, mulher de Deus, você pode escolher o que pensar e o que não pensar? A decisão do que você vai pensar ou não é sua. Vamos lá? A Bíblia fala, coloca lá, ô Júnior, faz para frente, os frutos do Espírito. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é a benevolência. Coloca lá. Vê o versículo. Acho que é o 26. É isso, 22. Fruto do Espírito é amor. Vamos ler lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, é isso? O
que é benignidade? Pensar o bem. Quando você pensa o bem, você é benigno. Quer que eu te dê um exemplo? Suponha lá em casa que a minha esposa faça comida todo dia. Mas em um belo dia eu chego lá em casa, eu falo para ela: amor, eu acho que eu vou entrar num curso de culinária. Aí ela olha para mim e fala: sabe o quê? Seu cachorro sem vergonha, você não gosta da minha comida? Agora você vai fazer um curso de culinária só porque você não quer comer a minha comida? Se ela fala isso para mim, ela teve um pensamento. Qual foi o pensamento dela? Foi um pensamento benigno? Foi um pensamento ruim. Por quê? O que ela pensou? Ela pensou o seguinte: ele vai fazer um curso de culinária porque a minha comida é ruim, eu não gosto da minha comida, e eu faço comida todo dia, eu me sacrifico por essa casa, eu me sacrifico por essa família, eu faço de tudo melhor, e ele não quer a minha comida. Só porque eu disse que ia fazer o quê, irmãos? Curso de culinária. Então ela teve um pensamento. A Bíblia fala que você deve ser o quê? Sempre o quê? Benigno. Pensamento benigno é uma coisa do Espírito, é um fruto do Espírito. O que seria o pensamento benigno? Cheguei em casa e falei: amor, vou fazer um curso de culinária. Ela vem me dar um abraço, um beijo e fala: amor, faz mesmo, para você fazer aquela deliciosa sobremesa para mim. Se ela fala isso, ela teve um pensamento o quê? Benigno. Por que ela pensou? Ele vai fazer só para mim agradar. Ele vai fazer só para mim, só para demonstrar que me ama. Isso foi um pensamento benigno. Isso é do Espírito. Você decide o que você pensa. Você pode ter um pensamento da carne, que vai vir flutuando na sua mente aí, ou você pode ter um pensamento do Espírito, que já está dentro de você. O Espírito é algo que já está dentro de você. Se você nasceu de novo, você é um homem ou uma mulher espiritual. A decisão de andar no Espírito, de pensar no Espírito, de agir pelo Espírito já está dentro de você. É só você decidir o que você vai pensar. Você sabe por que tem muitas brigas e confusões? Porque um monte de gente não é benigno. Ele age pela carne, com pensamentos ruins, com atitudes ruins e carnais, e já vai para a briga, para a discussão, para as facções, como nós lemos atrás. Como tem um pensamento carnal que ele aceita, o que acontece? Acontece confusão, porque está andando na onde? Na carne. Pastor, mas não nasceu de novo? Sim, nasceu de novo, mas a decisão dele é de trazer o velho eu à tona. A decisão dele ou dela é de andar por uma obra que Deus já livrou ele. Mas mesmo assim tem essa decisão. Quando você tem essa decisão, filho, a carne se manifesta, as obras da carne também. Mas no dia que você tem a decisão de andar de acordo com aquilo que Deus já fez na sua vida, no Espírito, você então vai ter o pensamento de quê? De benignidade. Alguém pode falar amém? E é isso que traz harmonia. É isso que traz paz. O que você decide pensar? Você decide pensar o bem ou o mal? Como você decide agir? Qual é a sua ação, a sua atitude? Veja, esse tipo de coisa aqui é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito é só para quem já recebeu a salvação, o poder de Deus, o Espírito Santo. E se você já recebeu, você pode andar de acordo com o fruto do Espírito. Você pode andar no Espírito. Amém mesmo? Para encerrar, aleluia. Para encerrar, irmãos, tem a carne, a parte da carne feia, que é essa que eu acabei de falar para você. Mas também tem a parte da carne bonita. Qual é a parte da carne bonita? Abre lá, o Júnior, para mim, em Filipenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Está dizendo: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, crucificado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Paulo aqui, ele está mostrando o outro lado da carne. Lá no começo mesmo ele está dizendo: olha, se você está pensando que pode confiar na carne, então se é para agir confiado na carne, então eu posso. Por quê? Olha, eu fui crucificado, eu fui crucificado, eu fui circuncidado, eu tenho a lei, eu sou doutor, eu conheço toda a lei. Então se é para andar na carne, ele está mostrando aqui o lado bonito da carne, que é o lado de quem? Do religioso, daquele que é corretinho, daquele que faz tudo certo, daquele que segue a lei, segue o rito, daquele que vive numa religião. É o outro lado da carne. Mas tudo é carne, irmão. Tem um lado feio da carne, que é esse que eu te falei, da briga, da discussão, do pensamento mal. Mas tem um lado bonito, que é aquele lado que é o seguinte: ó, eu faço tudo correto, eu sigo todas as regras, eu ando em todos os rituais, e não estou nem um pouco preocupado se tem unção de Deus. Não estou nem um pouco preocupado se tem mover do Espírito. Estou preocupado só em fazer a coisa certinha. Isso nós chamamos de religião, religiosidade. Nós não estamos preocupados em fazer certinho. Nós estamos preocupados tem unção de Deus, tem presença de Deus, tem mover do Espírito, amém ou não? Porque não adianta fazer certo e não ter a unção de Deus. Porque tem gente que faz até certo, mas faz na carne, faz na sua habilidade, na sua força, faz porque ele pensa que é bom. Você agir porque você pensa que é bom é obra da carne também, irmão. E a obra da carne Deus rejeita. Você não tem que agir pela sua habilidade, você tem que agir confiando no poder de Deus. Você tem que fazer as coisas confiando na unção de Deus, amém ou não? Abraão é um bom exemplo disso. Abraão, ele fez algo na carne, e foi uma boa ação. Porque Abraão tentou ajudar Deus. Quem é Abraão? Abraão foi um homem chamado por Deus para fazer uma aliança com Deus, para que Jesus pudesse nascer. Jesus só veio porque Abraão aceitou o chamado de Deus. Abraão foi chamado na Bíblia de o pai da fé, o pai de multidões. O lugar quando nós morremos é chamado de o seio de Abraão, porque todo mundo que morre e vai para um lugar à espera que o Senhor Jesus volta, chamado de o seio de Abraão. Porque Abraão é uma figura importante na palavra de Deus, na Bíblia, porque foi um homem que se moveu em Deus. Porém, Abraão, no início da sua trajetória, ele achou que poderia andar com Deus pela carne, poderia fazer alguma coisa para Deus da carne. Porque quando Deus falou para ele: eu vou te dar um filho, Abraão mal esperou Deus fechar a boca. E sabe o que ele fez? Ele falou: já que Deus vai me dar um filho, então deixa eu ajudar. Pegou lá uma serva chamada Agar, se deitou com ela e fez um filho chamado Ismael. E Deus falou o que? Esse eu rejeito, porque foi feito da carne, não foi feito da minha dependência, não foi feito segundo a minha direção, a minha palavra. Deus falou: Abraão, você nem esperou, na sua força eu não aceito. E Deus não aceitou o filho. Sabe qual foi o dia que Deus deu o filho verdadeiro para Abraão? No dia que ele não podia mais ter filho, porque ele já estava velho, não conseguia mais fazer as coisas, nem com Viagra resolvia o azulzinho. E nesse dia foi o dia que Deus deu o filho para ele. Porque isso está mostrando total dependência de Deus. Veja, Deus não vai fazer as coisas na sua vida. Nós começamos o nosso jejum. Deus não vai fazer as coisas da sua vida porque você é bom. Deus vai fazer porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode fazer. Deus não vai fazer as coisas da sua vida porque você tem habilidade, porque você faz tudo correto. Não, Ele vai fazer porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos libertar e abençoar, e o sangue dele já está sobre nós. E quando Deus olha para nós, Deus olha para quem? Para Jesus. Quando Deus olha para nós, Deus não nos vê, não vê os nossos erros, não vê as nossas falhas. Deus vê o sangue de Jesus, e por causa de Jesus, que é perfeito, nós vamos receber de Deus, amém? Você não recebe de Deus porque você é perfeito, você não recebe de Deus porque você é bom, você não recebe de Deus por causa da sua habilidade, você só pode receber de Deus por causa dele mesmo. Então, lance fora as suas forças. Tem gente que fala: pastor, meu marido muda, minha mulher não muda, meus filhos não mudam, e eu já fiz tanto,
Já fiz tanto essa palavra. Esse é o problema que não muda, é porque é você que está fazendo. No dia que você parar de fazer e deixar Deus fazer, aí vai mudar. Porque é você que tenta mudar o outro. É você que tenta mudar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua amiga, todo mundo. As suas palavras não podem mudar ninguém. Só a palavra de Deus, quando entra no coração de alguma pessoa, ela pode ser transformada, amém ou não? É só Deus, irmão. Então não é por meio de você, não é na sua força, é na força de Deus. Eu creio que nesses dias milagre do céu virá sobre nós. Eu creio que são dias de favor de Deus sobre a nossa vida, amém ou não? Mas nada vai acontecer na carne. Tudo só pode acontecer por meio do Espírito. É por isso que é muito importante que você jejue e ore, para que Deus possa revelar a você qual é a vontade de Deus, para que você seja um homem ou mulher que anda segundo a direção do Espírito e não viva com base na carne. Vamos ficar em pé. Cadê a equipe de louvor?